Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Gloom. Bem-vindos ao mundo de Gloom, um lugar triste e deprimente. Os jogadores controlam os destinos de excêntricas famílias de misantropos com um objetivo muito simples: fazer com que a vida de seus membros sejam as mais miseráveis possíveis antes de sofrer a tragédia final de uma morte miserável. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. Este vídeo é um oferecimento Calamity Games. Acesse o site www.calamitygames.com.br para mais informações. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Entregue a cada jogador um conjunto de 5 cartas de personagens de uma das 4 famílias disponíveis na cor de sua preferência. Os jogadores também recebem uma carta de referência cada. Retorne o restante das cartas de família para a caixa. Elas não serão utilizadas nessa partida. Embaralhe o restante das cartas do jogo em um baralho comum e o deixe ao centro da mesa, ao alcance de todos os jogadores. Cada jogador deve comprar 5 cartas para formar a sua mão inicial. O jogador que teve o dia mais horrível começa. Em caso de empate, o dono do jogo será o primeiro jogador. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Gloom. Vamos às regras. Em Gloom, os jogadores irão alternar entre si, realizando, cada um, 2 ações em sua rodada. Em sua vez, um jogador pode optar por realizar uma das 4 ações disponíveis: jogar um modificador, jogar um evento, jogar uma morte prematura ou descartar a mão. O jogador pode ainda optar por passar. Após jogar, um jogador repõe a sua mão e passa a vez para o próximo jogador. Vejamos as ações em detalhes. Jogar um modificador. Um jogador pode selecionar qualquer personagem vivo, seu ou de outro jogador, para baixar uma carta de modificador sobre ele. A carta deve ser posicionada sobre o personagem, mostrando a imagem dele ao centro. Caso haja algum efeito imediato, ele estará descrito na parte de baixo da carta, e deve ser executado agora. Jogar um evento. Um jogador pode jogar uma carta de evento e realizar os efeitos dela imediatamente. Em seguida, descarte a carta. Jogar uma morte prematura. Um jogador pode selecionar qualquer personagem vivo, seu ou de outro jogador, para baixar uma carta de morte prematura sobre ele. O personagem selecionado deve apresentar pontos de autoestima negativos, ou seja, os números que aparecem ao redor das cartas de modificadores devem somar uma numeração negativa. Apenas os números que aparecem. Portanto, os valores não encobertos por outros são somados. Além disso, um jogador não pode selecionar esta ação como a sua segunda ação na rodada. Descartar a mão. Um jogador pode optar por descartar todas as cartas de sua mão. As cartas não são repostas como resultado desta ação. Portanto, se esta for a primeira ação tomada por um jogador, ele ficará sem cartas para sua segunda ação. Passar. Um jogador pode optar por não realizar nenhuma das 2 ações em seu turno. Reposição de cartas. Após realizar as 2 ações das quais dispõe,
um jogador repõe a sua mão para o limite de cartas, que inicialmente é 5. Entretanto, note que o jogador apenas repõe a mão. Caso ele possua mais de 5 cartas, ele não deve descartar cartas além deste limite. Depois disso, o próximo jogador em sentido horário tem sua vez de jogar. Ações livres. Algumas cartas de modificadores ou de eventos permitem a um jogador jogar uma carta como ação livre. Esta carta não conta como a primeira ou a segunda ação deste jogador. Portanto, um jogador pode utilizar uma carta de morte prematura, independente de esta ser a segunda, terceira ou quarta carta que ele joga em seu turno. Outras regras. Vejamos algumas regras que ficaram de lado durante a explicação. Efeitos das cartas. As cartas podem apresentar ícones de efeito que indicam o tipo de efeito que cada carta possui. Os efeitos podem ser imediato, resposta, contínuo ou persistente. Efeitos imediatos. Estes efeitos ocorrem imediatamente após a carta ser jogada. Caso uma carta seja movida de um personagem para outro, o efeito não ocorre novamente. Efeitos de resposta. Estas cartas são as únicas que podem ser jogadas fora do turno de um jogador. Elas são utilizadas em resposta a uma carta de outro jogador. Efeitos contínuos. Essas cartas apresentam efeitos que, uma vez ativados, permanecem em efeito até o momento que a carta for descartada ou substituída. Caso a carta seja movida para outro personagem, o efeito continua ativo. Efeitos persistentes não aparecem no jogo básico e são utilizados em expansões de Gloom. Os efeitos das cartas são aplicados ao jogador que controla o personagem, não ao jogador que jogou a carta. Fim do jogo. O jogo termina quando o último personagem de uma família morre. Os jogadores devem somar os pontos de autoestima de seus personagens. Apenas os números que estão visíveis, de personagens mortos, são somados. Além disso, algumas cartas de morte apresentam um bônus de pontuação caso o personagem apresente uns símbolos de história. Os símbolos são indicados no texto da carta de morte prematura. O jogador que somar a menor pontuação, ou seja, a maior pontuação negativa, vence o jogo. Neste vídeo, ensinamos a jogar Gloom, por Keith Baker. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!